Maravilhosa noite, meus irmãos, graça e paz. Muito bom estar com vocês mais uma vez, depois de um dia excelente que nós tivemos com o irmão Paulo, sua esposa, passeando, fazendo compras, né? Beleza, shopping. Lá em Bueno Brandão é mais complicado nós irmos ao shopping. Eu sou paulistano. Lá em casa é uma mistura. Eu sou paulistano, Eric é paraibana. Orem por mim, né? Vocês pensam que cabra macho sou eu que casei com uma paraibana, entendeu? Então, graças a Deus, estamos aí com os nossos 3 filhos e agradecemos de coração a irmã Cláudia, agradecemos ao irmão Paulo, agradecemos ao pastor Isaac, sua família, essa igreja que com muita paciência com a gente aqui, muito carinho, nos permitiu chegar até hoje à noite aqui com o bucho cheio, né, feliz, alegre e voltando, glorificando ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem sido e tem feito na vida dos irmãos. Igreja, guarde seu coração, por favor. Guarde o seu coração. Conversando com o irmão, nós falávamos que dificilmente nós temos visto crescimento de igreja. Está falhando ou eu estou falhando? Dificilmente nós temos visto crescimento de igreja. As igrejas hoje elas não têm crescido, elas têm trocado figurinhas. E trocado figurinhas muitas vezes por conta de sentimentos tóxicos guardados no coração. Nós não temos visto no meio da igreja membros da igreja sentados com discípulos ao lado. Muitas vezes nós vemos membros da igreja sentados sozinhos porque não querem nem os membros do seu lado. Sentimentos tóxicos. Sentimentos que nós precisamos abandonar. E se nós precisamos dar atenção àquilo que nós vemos, falamos, ouvimos e por onde andamos, se nós precisamos agora tirar do nosso coração todos esses sentimentos, esse ressentimento, essa mágoa, essa revolta, essa ingratidão, hoje à noite nós vamos falar sobre atitudes tóxicas. Que o Senhor nos livre de atitudes tóxicas. Precisamos guardar o coração, precisamos tirar do nosso coração, mas precisamos tomar uma atitude a partir da palavra de Deus que está em nosso coração. E a atitude que nós precisamos assumir é de abandonar ou de assumir essas atitudes tóxicas que nós vamos falar hoje, que eu e você possamos refletir e hoje, no nome de Jesus, abandonar. Eu costumo dizer que o que nós fazemos dominicalmente como pastores não é dar palestra. Nós lemos a palavra de Deus, nós explicamos a palavra de Deus, nós aplicamos a palavra de Deus e não fazemos isso simplesmente para você concordar ou não. Fazemos isso porque cremos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Fazemos isso porque cremos que essa palavra tem o poder de mudar o que pastor nenhum pode. Fazemos isso porque acreditamos que o Deus da palavra está agindo em corações em que talvez a palavra precisa ser renovada. Sentimentos precisam ser abandonados e atitudes precisam ser assumidas. É por isso que insistimos semanalmente em pregar a palavra de Deus. A minha pergunta é: essa palavra tem reagido na tua vida? Não é mais um culto, não é mais um sermão. Deus está falando conosco num culto que oferecemos para Ele. E Ele requer de nós atitudes, não apenas concordância ou discordância, mas Ele quer atitude.
Porque ouvir e não pôr em prática é estar aqui se enganando. É estar aqui se enganando. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te suplicamos que o Senhor guarde os nossos corações. Guarde os nossos corações de nós mesmos, porque somos inclinados a ver o que o Senhor odeia, a ouvir o que o Senhor odeia, a andar em caminhos que o Senhor não quer. Nos ajuda, Deus. Nos ajude a guardar o nosso coração, proteger o nosso coração de todas as más influências. Nos ajuda também, Senhor, a tirar do nosso coração todos os sentimentos tóxicos que têm nos tornado muitas vezes pessoas amargas, pessoas tóxicas, pessoas pesadas, pessoas ressentidas, magoadas, iradas, pessoas que não conseguem mais ver nada de bom, pessoas que são definidas por ingratidão. Tira, Senhor, do nosso coração todos esses sentimentos e nos ajude a nessa noite a tomar, a assumir atitudes que sejam diferentes daquelas que nós vamos expor aqui. Que todas essas atitudes tóxicas que talvez estejamos vivendo, o Senhor possa tratar isso no mais profundo do nosso ser, porque cremos que a Tua palavra é viva e eficaz, e ela é a única capaz de penetrar e alcançar lugares do nosso coração que nós mesmos desconhecemos. Por favor, Senhor, estamos aqui, queremos ouvir a Tua voz, mas não somente ouvir, queremos assumir um compromisso contigo, e não somente assumir com os lábios, mas praticar com a nossa vida em todas as áreas e em todos os lugares que estivermos. Fale, Senhor, ao nosso coração poderosamente e nos transforma. É a nossa oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A primeira atitude tóxica que acredito que nós precisamos abandonar são pecados obstinados. Somos pecadores, mais uma vez, somos lembrados de que fomos salvos pelo sacrifício de Cristo, reconhecemos tudo isso, e agora que nós fomos alcançados por Ele, nós temos a plena certeza agora contra quem pecamos. Nós sabemos que todos os nossos pecados são pecados contra Deus. E existem pecados na minha vida, e acredito que na sua também, que nós resistimos em abandonar. Nós resistimos em deixar. E quando nós falamos de pecados obstinados, nós falamos de pecados que para muitos é muito mais fácil conciliar um pecado com a vida cristã do que abandoná-lo. Conciliar é muito mais confortável do que dar um basta em tudo isso. E quando vivemos uma atitude em que existem pecados obstinados, a pessoa não consegue nem mesmo se imaginar sem ele. Como que eu vivo sem falar o que eu falo? Como que eu vivo sem fazer o que eu faço? Desde 2015, ali em Bueno Brandão, nós trabalhamos com aconselhamento bíblico. E a grande maioria das pessoas que sentam ali para conversar comigo, a frase que elas mais colocam ali é: pastor, eu não consigo. E o que é interessante é que essa frase, eu não consigo, tem se tornado uma justificativa plausível, para que ao invés da pessoa mudar, você entenda a situação dela e fala: eu sei, é assim mesmo,
Mas o que é interessante é que para todas as outras coisas na vida, essa frase não serve. Mas essa frase, ela é tranquila de nós recebermos, ela é tranquila inclusive de nós falarmos quando diz respeito no nosso relacionamento com Deus. Você precisa abandonar isso, pastor, eu tento, mas não consigo. Na verdade, a gente não quer. Porque tudo aquilo que a gente quer, até quando Deus não quer, como pecar, a gente peca sem Ele querer. Porque o que a gente quer, a gente faz. Não faz dívida? Sem poder? Não faz as coisas sem poder? Não é porque não consegue, é que quando você quer, você faz. E é lógico que eu não estou falando que você tem a capacidade humana, o poder humano de abandonar o pecado. Mas é que talvez nós resistamos a dizer: Deus, tire esse pecado de mim, doa o que doer, aconteça o que acontecer. Porque se a gente fizer isso, se tem uma coisa que Deus tem prazer em tirar de nós, são os nossos pecados. Quais são os pecados que a gente tem negociado com o Senhor? Com a frase de uma boa vítima daquela situação: Senhor, eu oro, mas não consigo. Eu leio tua palavra, mas não consigo. Eu busco, mas não consigo. Eu frequento a igreja, mas não consigo. Nessa oração você já disse que não há poder em nada daquilo que Deus te deu. O texto termina onde abundou o pecado, ponto. Ponto. Acabou-se. Pecados guardados, pecados conciliados, pecados patrocinados, pecados estimados. E infelizmente, aquilo que nós chamamos de luta contra o pecado, na verdade são desculpas para continuar pecando. São desculpas para continuarmos pecando. Salmo 19, eu não sei se o irmão vai conseguir passar rapidamente, consegue aí? Salmo 19, eu estou lendo na NVI aqui, Salmo 19, de 12 a 14. Obrigado. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. 13. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais. O que são pecados intencionais? O que é algo intencional? Pecados que eu quero cometer. Guarda, protege o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Olha o que o Senhor quer de nós: então serei íntegro, inocente de grande transgressão. 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e meu resgatador. Senhor, livra o teu servo dos pecados intencionais. Eu peco porque quero. Não vos veio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos permitirá ser tentado acima do que podeis suportar, dando ainda escape. Dando ainda escape. Eu conversava com um japonês, e ele falava que no Japão é difícil falar sobre pecado, porque o japonês é muito correto. Então, quando você fala para ele assim:
Você não pode desonrar pai e mãe. O japonês ele não tem isso, ele honra pai e mãe. Ele fala que o japonês ele não tem dívida, ele paga suas contas direitinho. O japonês é difícil para ele encontrar um pecado naquilo que ele faz. Aí eu falei assim, nossa, interessante, que legal. E você se orgulha disso? Ele falou, claro. Eu falei assim, pronto, então achamos, né? Então achamos o seu pecado, né? Orgulho é pecado, entendeu? Você acaba se achando melhor que os outros porque você é correto. Porque você é correto. Há um livro de Jerry Bridges, Pecados Intocáveis. Nós acreditamos que pecados são aqueles que nós expomos e que nós decidimos colocar no outdoor. Mas existem pecados que nós não queremos que ninguém mexa, que ninguém descubra, está ali, ele é intocável. É gente que se sente às vezes vaidoso e orgulhoso porque veio ao culto. E aí olha ao redor assim, ó. Cadê os irmãos? Ou seja, eu estou aqui, raça de víboras. Até quando estarei no meio de vós? Religiosidade é pecado. Mas a gente não pede perdão por isso, porque a gente não acredita que é. Muitas vezes nós chamamos de virtude aquilo que Deus chama de pecado. Cuidado. Os pecados, eles não podem ser obstinados. Salmo 32, os versos de 1 a 5, nos diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do teu servo. Primeira atitude que nós devemos abandonar: pecados obstinados. Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera. Quem esconde os seus pecados não prospera. Por isso que eu falo que no meio da multidão é fácil nós escondermos os nossos pecados. Mas Deus vê o nosso coração. Deus vê o nosso coração. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas olha que interessante: mas quem confessa encontra misericórdia. Isso está aí. Sim ou não? Quem confessa? São dois verbos. Abandona. Sabe por que a gente às vezes não prospera? Porque a gente até confessa, mas não abandona. A gente até confessa: Senhor, perdoe pelos meus pecados. Quais? Eu sei que eu sou pecador. De que jeito? Dê nome. Identifique os seus pecados. Confesse, identificando os seus pecados diante do Senhor. E ao identificá-los, abandone-os. Abandone-os, porque não adianta só confessar. Você precisa abandonar. Abandonar.
pecado, gente, destrói tudo na nossa vida, família, casamento, negócios, sentimentos, relacionamentos, vida cristã, vida comunitária. Ele destrói tudo. Por isso não deixe que ele crie raiz em seu coração, e caso já tenha criado, arranque-o já. Se você está lembrando de algum pecado nominal agora, confesse-o agora e abandone-o a partir de já, a partir de hoje. Uma segunda atitude tóxica que nós precisamos abandonar é a nossa incredulidade. Pastor, mas nós somos crentes. O pastor Augusto Nicodemos, ele tem um livro, eu não vou lembrar o nome do livro, mas é como se fosse trazendo uma ideia do ateísmo cristão. Engraçado que os cristãos, eles dizem nos cultos que creem em Deus, mas negam a Deus com as suas vidas. A gente sabe muitas vezes que a pessoa é cristã porque ela está num culto no domingo, mas ninguém sabe que ela é de fato cristã durante a semana. No domingo é um cristão, de segunda a domingo, ou melhor, de segunda até o final de semana aí é um ateu. Ele nega com a vida aquilo que ele diz que crê no final de semana. Ele é incrédulo. E pessoas incrédulas, elas têm a incapacidade de crer naquilo que foge às explicações racionais. Conversando com o irmão Paulo hoje, eu falei assim, parece que as nossas igrejas batistas, pelo menos as que eu conheço na região nossa em São Paulo, tem a síndrome dos 60 membros. Aí chega a 60 membros, acabou-se. Aí o que você tem não é nem crescimento e nem baixa. O que você tem ali é só transição, só mudança. Entra membro, sai membro, entra membro, sai membro, entra membro, sai membro. E a pergunta é: quantos habitantes tem em Varginha? Quantos? 40? 146. Esse templo cabe quantas pessoas? 120? Por que não tem 120? Essa pergunta que eu estou fazendo para vocês, eu faço em Bueno. Porque às vezes a gente tem um pecado, e diante de toda a realidade que nós já vivemos de igreja, a gente deixou de crer. Foram tantas lutas, foram tantas dificuldades, foram tantas decepções, foram tantos, que é isso aí mesmo, pastor. É isso aí mesmo? Eu não acredito nisso. 146 mil pessoas, a igreja, a terceira igreja em Varginha, acredita que é só isso. É só isso. Vocês não creem realmente que o Senhor pode salvar vidas e trazer um exército para servir a esse exército local? Vocês não acreditam nisso? Vocês não acreditam que Deus possa mover corações sedentos pelo Evangelho? Vocês não acreditam que o Senhor ainda pode salvar muita gente nessa cidade? E salvar mesmo, não é arrebanhar e agregar em show gospel. Não, eu estou falando de vidas realmente convertidas, discípulos de Jesus. Mas a gente ora crendo nisso. Senhor, abençoe a cidade de Varginha. Abençoe o quê? O que é isso aí? Que bênção você quer para Varginha?
Eu estou há 2 dias aqui, eu ouvi falar mais de ET do que Jesus. Não é? Jesus é o Senhor de Varginha. Nós somos servos desse Senhor. E muitas vezes essas questões eclesiásticas, essas questões no corpo de Cristo, esses problemas relacionais impedem que a gente viva o mover de Deus movendo vidas. E aí entra esse pecado da incredulidade. Eu não acredito. Eu venho para o domingo acreditando que exatamente eu vou encontrar quem? As mesmas pessoas. O louvor que a gente devia cantar aqui era o louvor da praça. A mesma praça, o mesmo banco, não é isso? A gente senta até nos mesmos bancos. As mesmas flores, o mesmo jardim, tudo é igual. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que o Senhor me colocou em Bueno Brandão. Eu não acredito que o Senhor colocou o pastor Isaac aqui. Eu não acredito que existem membros do corpo de Cristo em Bueno Brandão, em todas as cidades aqui, inclusive do sul de Minas, para que a gente fique ali. Eu tenho que crer, meus irmãos, no sobrenatural de Deus. Porque senão, quando eu subo no púlpito como um incrédulo, até essa minha pregação é vã. Porque eu mesmo falo de algo que eu também não acredito. E vocês ouvem algo que vocês também deixaram de acreditar. De que o Senhor pode mover vidas. E no fundo, nós acreditamos mais nas estratégias humanas, acreditamos nos homens, no poder dos homens, nos recursos dos homens, na força dos homens, nas soluções dos homens, nas influências dos homens, nas palavras dos homens. Lá em São Paulo está uma febre agora do faz o M. Pablo Marçal está pastoreando muita gente. Aquele homem é um homem de sucesso. Aquele homem é alguém que eu tenho que ouvir. Aquele homem é alguém que eu tenho que aprender. Porque ele dá resultados. M. Beaumont escreveu uma série de livros sobre oração. E um deles ele diz o seguinte: os homens estão preocupados com métodos. E Deus está preocupado com os homens. E os homens se esqueceram de que o método de Deus são os homens. Como é que a realidade vai mudar? Não é quando nós começarmos a ter reuniões na igreja e pensarmos estratégia de evangelismo. Como que a gente vai evangelizar? Como que a gente vai fazer discípulos? Como que nós vamos, quais são os métodos que nós vamos utilizar? Que método você quer? O que você quer? Quer um método? Você é salvo em Cristo Jesus? Ninguém aqui é salvo? Vou fazer apelo, hein? Todo mundo aqui é salvo em Cristo Jesus? Amém. Para quantas pessoas você já contou como? Como foi isso? Você compra um carro novo, a pessoa pergunta assim: sério? Como é que foi? Você arruma um emprego novo, a pessoa pergunta: sério? Como é que foi? Você diz assim: eu entreguei minha vida a Cristo. Ninguém vai perguntar para você como é que foi. Quem é que tem que dizer? Eu tive uma experiência com o Senhor e Salvador da minha vida. Eu era pobre e perdido.
sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Ó, tão cego eu andei, perdido vaguei, longe do meu Salvador. Foi na cruz. Foi na cruz. A nossa incredulidade aponta para em quem de fato cremos, em nós ou nos outros. A incredulidade me leva a desacreditar de Deus e de tudo o que Ele pode fazer. Até pelo tempo nós não vamos conseguir ler, mas nós temos Mateus 15, 58, que fala sobre isso. Você colocou aí já? 13, 58. Por causa da incredulidade deles, não realizou muitos milagres ali. Quem quer ver milagre? Para isso precisa crer. Marcos 16, 14. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que tinham visto depois de ressurreto. Atitudes tóxicas. Nós precisamos abandonar pecados obstinados, pecados que resistimos em deixar, em dar nome e abandonar. Nós precisamos abandonar abandonar essa outra atitude tóxica, que é a nossa incredulidade. E entender que para o nosso Deus nada é impossível. Nós não precisamos viver do jeito que nós estamos vivendo. Meu Deus do céu, nós estamos servindo a quem? Pelo amor de Deus. Nós estamos diante de quem? Ele é Deus. Nós servimos a Deus. Lucas 1,37 diz: pois nada é impossível para Deus. A incredulidade, ela fecha as portas do sobrenatural, das bênçãos de Deus e das experiências com Deus. Não vai ver nunca. Simplesmente porque nós, como igreja, estamos cultuando a um Deus que na prática nós não cremos. Nós não cremos quando nós levantamos e cantamos a Deus. Nós não cremos quando estamos vindo nos reunir como igreja de Deus. Nós não cremos quando oramos a Deus. Nós não cremos, nós simplesmente fazemos as coisas de Deus e para Deus, mas não cremos. Porque se nós crermos, prepare-se, porque Deus age, Ele vem em resposta ao teu povo, Ele vem. O que você acha que é impossível aqui nessa igreja? Diz para Deus que é impossível, e você vai ver o que Ele vai fazer. Diz para Ele isso, e você vai ver um Deus que está acima do impossível, fazendo coisas infinitamente mais do que você pensa. E uma terceira atitude tóxica: desesperança. A desesperança me leva a acreditar que a realidade de hoje é o fim da minha vida amanhã. A desesperança é a vida sem sonhos. A desesperança é a visão limitada só para esta vida. A desesperança é uma vida em que Deus não existe. E pessoas desesperançosas, eu costumo dizer que são pessoas desesperadas. Porque quem perdeu a esperança está em desespero. Está em desespero. Nós precisamos pedir
suplicar ao Senhor que cuide dessa nossa atitude, para que a gente não venha celebrar ao Senhor com o nosso coração desesperançoso. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. A nossa vida não é só isso aqui não. Às vezes eu converso com pessoas e eu pergunto assim, como que é a sua vida? Ah, pastor, é normal. Trabalho, casa, igreja. Trabalho, casa, igreja. É só isso? O que acontece na sua casa? O que acontece no seu trabalho? O que acontece na igreja? Trabalho, casa e igreja. Salmo 42:11. Hoje eu estou dando trabalho, né, irmão? Por que está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Senhor, tire de mim essa atitude de desesperança. Senhor, por favor, guarda o meu coração. Me ajude, Senhor, a preservar pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, pelos meus pés, pelas minhas mãos, pela minha vida, Senhor, por favor. Senhor, me ajuda a tirar do meu coração sentimentos tóxicos. Eu não quero caminhar num relacionamento contigo e com os meus irmãos com ressentimentos, mágoa, ira, angústia, revolta. Senhor, e tira da minha vida atitudes afastado do Senhor, pecados obstinados, a incredulidade e a desesperança. Que de fato o Senhor crie em nós um coração puro e renove em nós um espírito equilibrado. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra lida e que ela encontre em nossos corações a liberdade para transformar aquilo que não podemos e para nos trazer reações que talvez não queremos. Que nós possamos reagir a tudo isso que nós ouvimos de forma santa, que nós possamos nos comprometer com o Deus Santo, e uma vez que o Senhor nos dê um coração novo, que esse coração seja guardado e transformado a cada dia. Toma conta do coração desta igreja, do coração do pastor desta igreja, da liderança dessa igreja, de cada membro dessa igreja. Por favor, Senhor, que os corações aqui estejam guardados, que a Tua palavra possa estar guardada no coração, para que não venhamos pecar contra Ti. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui esses dias com os Teus servos. Que eles continuem a fazer o bom trabalho que eles têm feito, mas que eles possam sempre se lembrar de refletir sobre a realidade do seu coração, pedindo que o Senhor sonde, prove
E o Senhor trate questões tão profundas da nossa alma, que tem nos tornado cristãos tão imaturos, tão frios, tão indiferentes, tão incrédulos ao relacionamento contigo, no relacionamento como igreja. Renova, Senhor Deus, a nossa alegria, renova o nosso coração, por favor. Nós queremos experimentar a mesma alegria e até uma alegria maior, como foi naquele dia que nos conhecemos. Abençoe, Senhor Deus, o teu povo aqui, é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém.